Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste primeiro trimestre falando sobre a Santíssima Trindade e hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo como capacitador. Nós estamos na lição número 10. Acredito que nós estamos aprendendo muito nesse primeiro trimestre aqui. E isto vai ficar melhor ainda no segundo trimestre. Aprenderemos bastante também. Cada dia a gente vai aprendendo mais e vai tornando mais equilibrada a nossa relação com o Senhor, a nossa relação com tudo o que é sagrado. Não é verdade? É desta forma. Mas vamos lá, meus irmãos. Então, falando hoje sobre o Espírito Santo como agente capacitador, nós precisamos lembrar a todos que na antiga aliança, essa unção do Espírito Santo, ela se restringia a líderes e a executores da missão divina. Deus trazia essa capacitação de acordo com a necessidade que ele via e que ele tinha de trazer as coisas para o seu povo ou consequências aos seus povos. Era alguma coisa assim mais pontual, conforme nós vamos ver se nós lermos ali o texto de 1 Samuel 19:20, o texto de 2 Crônicas também 15, no versículo 1, Ezequiel 37:1, nós vemos todas essas coisas. Já quando nós trazemos isso para a nova aliança, que é esta nossa relação atual com o divino, a atuação do Espírito Santo, meus irmãos, ela permanece válida, como era naquela época, é claro, porém agora ela está posta a todos aqueles que creem, e ela vai além da regeneração, como nós já estudamos na aula passada. Então o Espírito Santo vem, ele nos regenera, mas ele vem e nos traz poder também a todos quanto creem e buscam esses poderes. O Espírito Santo, ele é o capacitador do crente ou do cristão para o serviço no reino de Deus e ao reino de Deus. Ele conduz a igreja, meus amados, com manifestações sobrenaturais, promovendo o que? A unidade da igreja, promovendo a santidade da igreja e o testemunho eficaz que os cristãos dão ao mundo. É o derramar do Espírito, né? Isso passa a ter, a partir dali, a partir dessa nova aliança, uma abrangência universal. Conforme profetizou Joel, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel 2:28, que diz assim, né? E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, olhem a extensão de tudo isso, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens verão visões. Então vocês vejam a expansão desta promessa que foi feita de avivamento para a igreja na nova aliança. Agora, que fique certo, meus amados irmãos, que isso não é para todas as pessoas, de um modo geral, não é para qualquer um, como nós muitas vezes vemos aí na internet, em muitos lugares, as pessoas se comportando de maneiras até estranhas. É difícil até explicar para os irmãos essas coisas. Isso não é para qualquer um. Esta promessa, ela é universal, mas ela também é condicional. Nós não podemos esquecer disso. É preciso você querer, é preciso você aceitar. Portanto, meus amados, é para aqueles que tão somente invoquem verdadeiramente o nome do Senhor. E nós vemos isso ficar muito claro no texto de Joel 2:32, que diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar.
Então vocês vejam bem, meus amados, não é para todos, não é para todo mundo. Não é uma pessoa simplesmente ir numa festa gospel e dizer que ali foi avivado. Não é dessa maneira. O avivamento, ele vem, ele é progressivo, ele é uma coisa contínua, ele é uma coisa que você vive. Portanto, meus irmãos, a capacitação divina deixa de ser, naquele momento, restrita a alguns, conforme nós vemos na antiga aliança, e passa a ser acessível a todos os que pertencem de fato a Deus na nova aliança que nós estamos vivendo, a época da graça que nós estamos vivendo. E assim isso deixa de ser privilégio de alguns e passa a ser a provisão para todos aqueles que creem e busquem a Cristo. Agora entendam, meus amados, que a própria palavra nos alerta quanto a falsos profetas. Nós já sabemos disso, contra enganadores, contra falsos servos, e nós estamos vendo isso descaradamente aí na internet e em igrejas que pessoas frequentam e postam às vezes, e infelizmente aparece muito disso para nós. Lá em Mateus 17, de 21 a 23, deixa isso muito claro. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. É somente esses. Muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome e em teu nome não expulsamos demônios? Vejam bem, né? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então ele declarará a estes que estão inclusive enganando a muito de nós, né? Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então, da mesma forma que nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo para trabalharmos, para servirmos a Deus, cumprindo o seu ID, apresentando o seu evangelho, vivendo essa comunhão verdadeira com Deus, existem também os trabalhadores da iniquidade, meus amados. Portanto, sejam como os bereanos, estudem, aprendam, entendam verdadeiramente a palavra de Deus para que nós não sejamos, para que vocês não sejam enganados. Mas vamos lá, né, meus irmãos? Certo é que essa promessa do derramamento do Espírito se cumpre ali em Atos 2, no versículo de 1 a 4. Lá no Pentecostes nós já estudamos sobre isso, vocês devem se lembrar. Ali o Espírito Santo vem com sinais visíveis e vem com poder real, onde pessoas comuns passam a falar e a testemunhar ali com ousadia. Ali a presença de Deus deixou de estar associada a um lugar e passa a habitar nas pessoas. Nós passamos a ser ali a habitação do Espírito Santo. Lá em Atos 8, versículo de 14 a 17, meus irmãos, nós vemos que esse dom ele é confirmado e compartilhado na comunidade. Isso foi feito lá na cidade de Samaria. Nós estudamos a respeito disso também em aulas anteriores, mostrando que a capacitação, meus irmãos, ela é para a vida e expansão na fé e da fé. Não é apenas uma promessa teórica, uma teoria, um estudo que está sendo feito ou que foi feito. Não. É a capacitação pelo Espírito Santo que transforma pessoas em testemunhas vivas. E para quê, meus amados? Para um propósito comum. O mesmo Espírito, ele distribui os dons, ele não uniformiza pessoas. Nós precisamos entender isso. Não é tudo do mesmo jeito, não é tudo igual. Cada pessoa ela recebe o dom de uma maneira diferente. Ele é usada por Deus de uma maneira diferente, né? Só que é usada de uma maneira ativa, né? Isso aí faz com que as nossas habilidades diferentes para cada um de nós sejam ativadas, para que nós as usemos em prol do reino de Deus. E isso, meus amados, vem para quê?
para edificar a comunidade, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Isso tudo vem para edificar a comunidade. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o cumprimento da promessa de Deus que transforma pessoas comuns, como eu, como você, em instrumentos capacitados. E ele faz isso como? Distribuindo poder, dons e vida para que nós possamos cumprir o propósito divino ao mundo. É desta forma, sem distinção de idade, sem posição, sem mérito. É apenas a graça que desce como a chuva sobre uma terra sedenta. É desta maneira. Você anseia pelo Espírito Santo? Eu também. Glória a Deus por isso, não é verdade? Não é apenas para pastores, não é apenas para profetas, não é apenas para diáconos e pregadores, tampouco para obreiros. Essa promessa ecoa como um chamado para todo o ser humano. Para todo o ser humano. Afinal, nós não fomos criados para viver de uma maneira limitada, vivendo e trazendo tudo isso através das nossas próprias forças. Não. Nós fomos criados para sermos portadores da vida de Deus em nós. O que era invisível se torna agora uma experiência. O que era invisível para cada um de nós, nós não víamos, agora se tornou o que? Uma experiência. Nós vivemos isso. O Espírito vem como um vento incontrolável e como um fogo não fabricado, não feito, não criado por nós. O medo cede lugar ali à ousadia. O comum torna-se um instrumento do eterno. E isso, meus irmãos, não é apenas a habilidade que sabemos que muitas pessoas têm, manipulam, exercem funções. E não é apenas habilidade, é sim uma presença real e verdadeira em nós, transformadora. Né? O Espírito, meus irmãos, ele não melhora o antigo homem, ele inaugura uma nova maneira de existência para o homem, onde cada parte deste corpo vivo de Cristo, que está com os pés sobre esta terra, reflete a glória divina. Porque não é um dom sem propósito, não há capacitação sem que haja amor, e não há manifestação nenhuma sem que haja edificação, meus irmãos. E assim nós vemos que o Espírito Santo é Deus aproximando o impossível da realidade humana. Ok? É desta forma. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que ele capacita porque ele habita em nós. Ele transforma porque ele nos vivifica. E ele nos envia porque ele ama o mundo. Então nós somos enviados por ele pelo amor que ele tem pelo mundo. O que antes era apenas uma promessa feita, se tornou nesta nova aliança a presença, se tornou a presença. E assim também o que era a fraqueza se tornou o quê? Instrumento. Nós éramos fracos, hoje nós somos instrumentos do Senhor pelo poder, pela capacitação que nos dá o Espírito Santo. Porque o verdadeiro homem de Deus, meus amados, ele se permite se tornar a morada do Espírito Santo. E assim esta promessa começa com a descida do Espírito Santo em nós. E é neste momento que começa os últimos dias. Nós voltamos um pouco aqui para Atos 2:17. Ali é inaugurada a igreja, né? E isso segue-se até o arrebatamento dos salvos, lá em Efésios 1:13. Então, durante todo este período, nós estamos vivendo esta comunhão e sendo a habitação do Espírito Santo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para que ele possa habitar em nós. O Espírito, meus amados, ele prevalece por toda esta
dispensação da graça que nós acabamos de mencionar, para todos aqueles que creem em todos os tempos. Atos 2:39 nos fala sobre isso. O texto sugerido para a nossa aula de hoje está em Joel 2:28, Joel 2, 28 e 29, está em Atos 2, de 1 a 4, mais o 8, 14 e 17 também, Atos 2, de 1 a 4, Atos 8, de 14 a 17, e 1 Coríntios também, 12, de 4 a 7, ok? É nestes textos que nós vamos trabalhar hoje, e nós precisamos entender, portanto, que a princípio, meus irmãos, o derramamento do Espírito, ele se iniciou ali 2 anos atrás. Eu estou falando do derramamento do Espírito, não do Espírito Santo, da existência ou dele estar aqui na Terra. Não, eu estou falando do derramamento do Espírito. Há mais ou menos ali 2000 anos atrás, conforme diz Hebreus 1, versículo 1 e 2. E não como nós vemos na internet, vem aqui que o Espírito Santo vai ser derramado. Não, ele já está sendo derramado. É você que tem que permitir que isso aconteça. Não é num lugar, é você que tem que abrir o seu coração e se permitir viver esta comunhão, viver este relacionamento, viver verdadeiramente esta situação de estar se entregando ao Espírito Santo. Hoje nós vemos aí muitas pessoas dizem venham porque haverá ali o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo naquele lugar vai falar. Entendam, meus irmãos, que este revestimento, este poder, ele vem do alto. Não é produzido na esfera humana, não são shows pirotécnicos, não são coisas emocionais que vão trazer essa transformação. Essa transformação ela é racional, ela é equilibrada, ela vem de uma entrega, de um reconhecimento de fatos, de entender a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus como verdade absoluta. O máximo que pode acontecer, meus amados, pela influência humana, é você se emocionar. Pode até haver conversão através dessa emoção, somos obrigados a entender desta maneira, mas é muito difícil, é uma coisa muito racional. Fato é, meus amados, que o derramar do Espírito, como eu já falei, ele é contínuo. Ele precisa de entrega, precisa de busca, precisa de sinceridade contínua. É um relacionamento progressivo. Ele não é algo pontual, não. O dom ele pode ser usado em uma coisa pontual, mas este relacionamento com o Espírito precisa de tudo isso, sabe? O derramar do Espírito não vem por um evento local, desenhado, combinado, sabe? É confissão, é busca, é dessa maneira que ele acontece. E sim, meus amados, nós estamos vivendo os últimos dias desta era, já desde o Pentecostes, desde aquela época. Por isso que todo mundo fala, mas Jesus não voltou faz 2000 anos. É desse jeito. O ser humano, ele está sendo levado a erros absurdos com certos pensamentos. Né? É isso, infelizmente é isso. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Espírito Santo. E quem de nós, meus irmãos, quem de nós não sentiu ainda que as forças acabam, né? Ou estão acabando? Quem de nós não se sentiu sem forças para continuar nesta jornada, nesta labuta? Deus, meus irmãos, conhece as nossas deficiências e Ele jamais planejou que andássemos por nossos próprios recursos. E assim Ele nos prometeu algo que não vem de nós, mas que habita em nós. O Espírito Santo ele não vem de nós, ele vem de Deus, mas ele habita em nós. Ele nos prometeu, meus amados, o seu próprio Espírito. E através dele, através desta comunhão com o Espírito, a capacitação para esta jornada, como nós já estamos estudando hoje. E vamos hoje tentar entender um pouco melhor isso. A começar pelo fato de que antes da ascensão de Jesus, o Senhor confirmou a profecia ali de João Batista, né? Ordenando que seus discípulos já
vestidos da salvação, ali ele ordenou, os seus discípulos já estavam salvos. Então os seus discípulos já estavam vestidos da salvação. Então ele ordenou que eles permanecessem ali em Jerusalém, até que eles fossem revestidos, porque eles já tinham uma vestidura, agora eles estavam sendo revestidos do poder que vinha do alto, revestidos do Espírito Santo. Atos 1, 5 a 8, Lucas 24, 14 também fala sobre essas coisas. A palavra, meus amados, poder, ela é usada ali, é dínamos, ou dunamis, significa explosão, significa dinamite, mas não no sentido de destruição, entendam isso, não é no sentido de destruição, mas sim no sentido de construção, ou poder sobre-humano para tornar alguém apto. É uma explosão de poder, é uma explosão de dons, são coisas que nós teremos através do Espírito Santo, é desta forma, sabe? Nos tornar hábito, é habitar, é treinar o ser humano para exercer funções, é isso que vem sobre nós, é ampliar os nossos conhecimentos, é isso que o Espírito Santo faz, desenvolve competências, ele qualifica, ele torna dinâmico, e assim, com isso, né, viria todo esse poder sobre nós com a descida do Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos 1:8, mas precisa que haja entrega, precisa que haja busca. É necessário que você realmente queira e esteja interagindo com o Espírito e com as coisas do divino. Precisa ficar claro, meus irmãos, que no momento em que Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo ele já é enviado. Jesus foi assunto, o Espírito Santo já é enviado. Mas a sua atuação, no sentido estudado hoje, se inicia no Pentecostes, ok? Então, o Espírito Santo, quando Jesus foi assunto, já estava aqui. Ele já foi enviado. Só que a sua ação, no sentido que nós estamos estudando, ela se inicia no Pentecoste. Isso ensina também que a partir da conversão, a pessoa já tem nela o Espírito Santo. Ok? E assim, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para quem já é salvo. Que fique claro isso para você. Então, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para quem já é salvo. Portanto, isto é uma bênção subsequente que acontece na vida do salvo. E este revestimento, meus irmãos, levou os discípulos a realizarem toda aquela obra com poder, com muito mais poder. De acordo com Atos 2, de 1 a 3, os sinais do derramamento do Espírito, eles são um som como um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo. Esses são os sinais. E aqui se explica a profecia de João Batista, que disse que Jesus batizaria no Espírito Santo e fogo, ok? E assim nós vemos as evidências iniciais, que é o falar em línguas, a consequência de todo este plano de Atos ali, do que aconteceu em Atos, no Pentecostes, nós vemos ali que a sequência disso, o batismo com o Espírito Santo, ótimo, e o batismo com fogo, que seria o falar em línguas, que seria os dons, que seria esse poder, desta maneira. E aí as pessoas foram cheias do Espírito. E cheios do Espírito, meus amados, como eu falei para os irmãos agora, mas eu preciso me estender, porque é um termo muito polissêmico, tem muitas coisas, ele quer dizer muitas coisas, não é verdade? Significa que a pessoa tem a sua vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Explicando um pouco melhor, é a pessoa se esvaziar de si mesma, é uma rendição contínua ao controle de Deus, permitindo que Ele guie os seus pensamentos, que Ele guie as suas atitudes, o seu caráter,
o que resultará em uma vida em contínua santidade, amor e serviço a Deus. Não é sobre a pessoa ter mais de Deus, entendam isso, mas sim de Deus ter mais da pessoa, resultando isso em amor, paz e coragem, como nós falamos sempre. É permitir que ele tenha o controle total da sua vida sem que isso gere confusão. Você tem que ter em si os frutos, como nós já estudamos lá em Gálatas 5:22. E assim, nós precisamos ser capacitados para, com ousadia, realizarmos a obra de Deus, adorar e testemunhar com coragem, mantendo-se sempre em uma imersão, sempre progressiva na presença de Deus, em contínua santificação. E isso, meus irmãos, não é se achar superior a ninguém, nem tampouco se limitar a falar em línguas, não. Não é também você simplesmente ter manifestações emocionais apenas durante o culto ou na presença de pessoas, na presença de pessoas no culto ou em qualquer outro lugar, né? Nós precisamos, meus amados, e devemos nos valer dessa capacitação que é trazida pelo Paráclito e que está à disposição de todos os salvos, para que nós possamos clamar, para que nós possamos buscar o poder e nos revestirmos dele. E eu faço aqui um adendo. Existem 4 visões a respeito deste assunto. Nós temos a visão das igrejas tradicionais, cessacionistas. Esses entendem que o batismo no Espírito Santo é parte da conversão. Converteu, o batismo no Espírito Santo já faz parte. Nós temos também a posição dos históricos ou dos carismáticos, né? Que, como nós também, eles creem na continuação ou continuidade. Porém, eles juntam tudo isso na experiência da salvação. Então, diverge um pouco da nossa visão. Nós temos também o movimento Holiness. Haveria, segundo eles, 3 bencismos ou 3 bênçãos que deveriam ser seguidas para que isso acontecesse: a conversão, a santificação e o poder. Agora, a nossa posição é que o batismo ocorre após a regeneração. Houve a regeneração, aí com a busca, com o contínuo relacionamento, aí sim nós vamos ter essa capacitação. E isso vem acompanhado com a evidência de falar em línguas, como nós já falamos há poucos momentos atrás com os irmãos. O que é preciso ensinar também, meus queridos, é que há diferença entre glossolalia e xenolalia. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Se vocês forçarem um pouco a mente, vocês vão lembrar algum tempo atrás, né? Mas vamos recapitular aqui. Glossolalia é o falar a língua dos anjos, ou seja, é aquela oração estática, é considerado um louvor, é quando você fala com Deus, como nós vemos os nossos pastores falar nas nossas igrejas, ou os nossos irmãos falar também. Nós temos também a xenolalia, que foi o que aconteceu lá no Pentecostes, ou seja, é o ato de você conseguir, de você falar pelo poder do Espírito uma língua estranha humana, falar outros idiomas, sem que o falante conheça esta língua. Ou seja, você vai falar o japonês, a pessoa vai entender você falando japonês, você não entende o idioma, mas você está falando coisas coerentes, equilibradas, ensinando através dessa língua, xenolalia, ok? Foi isso que aconteceu lá no Pentecostes, a xenolalia, não se esqueçam disso. E eu reforço que com isso pode se estender, né? Que esse poder do Espírito Santo, esta promessa é para todos os salvos, né? Todos os salvos, porque os salvos eles são morada do Espírito Santo. Esses já foram selados pelo Espírito Santo a partir da conversão. Na conversão nós somos selados pelo Espírito Santo. E Pedro fala que esta promessa é para vós, para os vossos filhos e a tantos quantos o Senhor chamar. Isso fica muito claro.
Então, desde que nós creiamos e que nós aceitemos e que nós verdadeiramente nos relacionamos com Deus, sendo seus filhos, nós temos à nossa disposição esse poder. Basta agora nós buscarmos. Né? Então, é bom que isso está posto para todos nós. Isso é extensivo a todos os crentes em Jesus, meus amados. E isto visa capacitar para o serviço e para a pregação do Evangelho. E é este o sentido que nos traz e nos apresenta o livro de Atos que nós estamos estudando. Nós vemos que a atuação é das 3 pessoas da Trindade, porém a instrumentalidade é a do Espírito Santo, que opera tudo em todos, como nós já lemos e já estudamos. São vários tipos de serviço, mas o Senhor é que opera cada um deles. Mas o Senhor é quem opera cada um deles, meus amados. É essa maneira que eu quero falar. Ou seja, é o mesmo e único Deus. Porém, cada um com a sua ação. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 7. Portanto, o Deus triuno age, meus irmãos, em prol da igreja mediante a instrumentalização e capacitação e ação do Espírito Santo. Então, é através dessa instrumentalização que ele nos dá, dessa capacitação e da ação dele dentro de nós, que nós faremos isso. É através disso em nós, da pessoa na qual ele habita. Né? E isto vem acontecendo em nós desde o dia de Pentecoste, quando veio aqui para este mundo habitar em nós, quando ocorreu a habitação no ser humano como templo do Espírito Santo. E amados, são vários os dons do Espírito, são vários, eu vou enumerar aqui alguns, mas são vários mesmo. Entre eles está a profecia, servir, o ensinamento, dar ânimo, contribuir, de ajudar na igreja, auxiliar até financeiramente para que a igreja possa estar aberta. Nós temos também o dom da liderança, o dom da misericórdia, da sabedoria, o dom do conhecimento, da fé, da cura, o dom de socorrer alguém, de estar à disposição, de servir, o dom de operação de milagres, o dom do discernimento de espírito, o falar em línguas, o interpretar as línguas, o apostolado, a evangelização, o pastoreio, o mestrado, o ser mestre, ensinar, e também o dom de administração. Nós podemos, para mim parar por aqui, nós podemos encontrar esta lista completa de dons em Romanos 12, de 6 a 8, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e de 28 a 30, e também em Efésios 4, 11. Basta que vocês leiam, vocês vão aprender muito a respeito dessas coisas. E que não haja também, meus amados, confusão em você sobre o dom do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito. Não haja confusão também com os frutos do Espírito. Nós já explicamos, já tivemos aulas a respeito disso, não vou me aprofundar, né? Nós poderíamos falar aqui também sobre a hierarquização dos dons. É isso mesmo, a palavra é essa. Deixa eu confirmar. Isso, hierarquização dos dons. Pois, primeiramente, pôs Deus na igreja os apóstolos, isso nós vemos lá na Escritura Sagrada também. Em segundo lugar, ele colocou os profetas. Em terceiro lugar, ele colocou doutores. E depois veio com os dons de cura. E por aí segue. São coisas que os textos eles deixam muito claro. E eu tenho certeza que os irmãos se lembram dessas aulas que nós já tivemos também. Portanto, meus amados, Deus ele trabalha com ordem. A hierarquização, ela traz ordem. Deus trabalha com ordem. Agora, o que importa aqui enfatizar, meus irmãos,
é que o Espírito Santo capacita a pessoa, tanto física, como material, como espiritualmente, para cada dom que ela tenha. Na mesma proporção em que a pessoa busca e se entrega a Ele. Então, entregue-se ao Espírito Santo, entregue-se a Deus, exerça a sua função e se permita ser capacitado pelo Espírito Santo. Pois, como nós já estudamos, a pessoa pode tanto resistir ao Espírito Santo, já falamos sobre isso, ficando neutra e sem crescimento, sem poder, sem desenvolvimento, às vezes, embora até salva, mas parada, neutra, daquela maneira. Como ela pode também negar o Espírito Santo, não permitir acesso, o que a levaria à perdição interna. A perdição eterna, desculpem. Portanto, meus irmãos, que nós busquemos não apenas os frutos, mas também a capacitação para que nós possamos servir de maneira primorosa ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos aqui na próxima semana com mais uma aula e eu espero vê-los com saúde, com muita paz no coração e comunhão familiar. Isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo hoje. A vida está muito turbulenta, que nós possamos ter muito amor e comunhão familiar. Deus abençoe a todos.